Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Celebre ao Senhor, proclame a Ele, declare palavras de exaltação a Ele que vive, que reina para todo sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz a todos nesse lugar. Graça e paz a você que está nos acompanhando através das redes sociais. Pedir aos irmãos para sentarem no nome de Jesus. Glória a Deus. É bom estar com vocês aqui nesse lugar. É bom celebrar ao Senhor em unidade. É bom celebrar ao Senhor unido como o corpo de Cristo Jesus. Glória a Deus. Esse tempo é tempo de recuperar. Esse tempo é tempo de restaurar, é tempo de reconstruir, é tempo de instruir. Então, um tempo tão marcado por tantas dificuldades, tanto choro, tanta tribulação, pode ser também uma porta para grandes reconstruções. Pode ser também uma porta para tanto agir de Deus. E é assim que nós estamos crendo, é dessa forma que nós estamos percebendo, em meio a tudo aquilo que a gente tem visto nos noticiários, na internet, nos grupos, através das redes sociais. A gente fica também com aquele olhar de esperança, que nós estamos vivenciando vai passar, e nós seremos repletos, nós seremos transbordados pela glória do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amados, eu quero pedir a você para abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 10, e o versículo é a partir do versículo 37. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo 37. Vou pedir já para você ir marcando aí essa passagem. E depois, se você, no seu devocional, você pode estudar de uma forma mais intensa, mais clara, essa palavra que é tão importante. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37 diz: quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz de execução e não me segue, não é digno de mim. Quem achar sua vida, a perderá. Mas a pessoa que perder a sua vida por minha causa, a achará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa que o profeta recebe. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa que o justo recebe. E se alguém der até mesmo um copo de água fria a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, lhes asseguro, não perderá a sua recompensa. Glória a Deus. Quero que você coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos esse momento tão especial na tua presença, Deus. E ele é fundamento da tua igreja, porque faz parte do Senhor. É a palavra que escorre, que tem origem no teu trono, Deus. E que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija, que o Senhor possa nos fundamentar através da tua palavra, Deus. A glória, a honra ao Senhor nós entregamos essa noite para todo sempre. Amém, 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 glória a Deus. Então, amados,
Eu quero tratar nessa noite um tema bem especial que Deus colocou no meu coração durante esses últimos dias, no qual eu tenho estudado o livro de Mateus, e a palavra tem como tema profetas, justos e discípulos. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus está aqui convocando os seus discípulos. Ele está convocando os homens que andariam mais próximos dele. Aqueles no qual Jesus iria colocar um tempo, investir um tempo na sua vida, preparando o coração de cada um, preparando a fé de cada um, preparando o ministério de cada um. E no capítulo 10, quando Jesus chama esses discípulos, ele traz também uma série de recomendações a esses homens. Ele traz uma série de instruções aos apóstolos que dariam continuidade à palavra do Evangelho, à palavra da salvação. Jesus então, ao escolher ali os seus discípulos, ele começa a trazê-los para mais perto, a trazê-los a um lugar de intimidade. E nesse lugar de intimidade, ele começa então a trazer as instruções. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, é uma passagem de instrução, é uma passagem de recomendação, é uma passagem de princípio, no qual eu e você, quando meditamos nessa palavra, precisamos observar tudo aquilo que o Senhor está tratando dentro da fundamentação do coração de um discípulo. O que é fundamentar um discípulo? O que é fundamentar um coração de um homem que decidiu ali servir a Jesus? O que é instruir esse coração? Então eu destaco aqui no meu primeiro ponto a abordar com os irmãos, a vocês que estão aqui no templo, a você que está aí na sua casa acompanhando através do Instagram, do YouTube. O primeiro ponto dessa palavra é que esse é um tempo de instrução. Assim como Jesus, ele traz os seus discípulos para um lugar de mais intimidade e começa a ensinar detalhes importantes daquilo que eles vivenciariam ao longo de suas vidas. Esse tempo também que nós estamos vivendo é um tempo de instrução. É um tempo de ajuste na palavra, é um tempo de fundamento. E nós estamos vendo a igreja muitas vezes desequipada dentro desse fundamento da instrução. Alguns dias atrás nós nos reunimos, os pastores, e nós começamos a falar sobre o fundamento da palavra. E o nosso pastor Arnoldo disse: olha, é tão importante nós abrirmos um espaço para começar a ensinar coisas que às vezes nós não sabemos. Coisas que uma pessoa que chegou na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos ainda não sabe. Esse tempo na qual nós estamos vivenciando é também um tempo de instrução. E instrução é fundamento. E não há como construir um chamado sem fundamento, sem alicerce. Não há como a gente construir uma vida cristã sem as instruções de como a gente vai seguir, de como é importante seguir e de que forma a gente tem que seguir. Hoje há um evangelho da hipergraça sendo aí expresso através das redes sociais, no qual diz que o importante é que você continue, que você siga. Mas às vezes esse evangelho da hipergraça, que diz que tudo pode, esquece de dizer também que é importante as instruções dentro desse processo. Que é importante você saber como seguir. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na igreja, lá para os anos 2000, 2001, mais ou menos por aí, eu lembro de uma aula da escola bíblica que um irmão estava nos ensinando. E ele pegou ali um salmo
e ele estava, o Salmo 119, que é ali organizado através das letras do alfabeto hebraico. E alguém perguntou, mas o que significa esses nomes? O Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet. E ele diz, esse é o nome dos escritores do Salmo 119. E esses dias, por incrível que pareça, eu recebi uma pergunta como essa: pastor, quem é aquelas pessoas que estão ali no Salmo? Quem é aquelas pessoas que estão ali naquele capítulo? E a gente foi ali explicar. Eu lembro, quando eu cheguei na igreja aqui, falava-se muito de unção. O que é unção? As pessoas falavam tanto de unção, e eu ali imaginando que a unção era como se fosse uma fera. Imaginando que a unção era como um bicho que poderia ali qualquer hora me tragar. E eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de perguntar o que era unção. Só via gente dizendo, eita, eu caí da unção, eita, eu fui pego na unção, eita, a unção veio sobre mim e eu fiquei doido. Eu disse, meu Deus, que coisa é essa? Que unção é essa? Então Jesus, ele chama os seus discípulos e começa a instruir cada um. Começa a trazer os fundamentos, começa a ensinar os discípulos acerca de coisas importantes. E o apóstolo Paulo, trazendo uma recomendação a Timóteo, ele diz assim, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Olha só a dimensão desse texto. O apóstolo Paulo, dizendo ao discípulo Timóteo, ele diz, quando você for se apresentar a Deus, se apresente como um obreiro aprovado. Se coloque como alguém aprovado. Se coloque como alguém que foi ali, que passou pelas dificuldades da vida, mas foi encontrado como alguém aprovado. Foi encontrado como alguém que teve ali a nota de excelência. E no original grego, quando se diz, procura apresentar-te a Deus, ele diz, quando você for se apresentar, se apresente com tudo aquilo que você pode fazer. Com tudo aquilo que você pode fazer. Quando você for se colocar na presença de Deus, se coloque com tudo aquilo que você pode fazer. Com tudo aquilo que você se coloca como alguém que aprendeu e está ali praticando o que aprendeu. O evangelho de hoje não é só o evangelho do conceito. O evangelho de hoje não deve ser apenas o evangelho da ideia. Tem que ser o evangelho da vida, tem que ser o evangelho da prática. A minha esposa, esses dias, assistindo ali uma parte do evangelho, quando Jairo chega até Jesus, e uma coisa que ela disse que chamou muita atenção dela, foi que Jesus olhou para Jairo e disse, agora você ensine o que você está aqui aprendendo. Pratica o que você está aqui aprendendo. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, está dizendo, olha, é tempo de vocês começarem a praticar aquilo que vocês têm aprendido. É tão tal que Jesus vai dizer para eles, olha, vocês vão pelas aldeias, nas casas que as pessoas abrirem as portas a vocês. Promova a paz, declare a paz, profetize a paz, curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Ou seja, Jesus está dizendo aos discípulos, olha, vocês estão me vendo fazer isso, vocês estão aprendendo sobre isso, agora é tempo também de praticar. E esse tempo nós aprendemos muita coisa. Esse tempo de evangelho nós colocamos no nosso coração tantos e tantos princípios, que esse também é o momento de nós começarmos a colocá-los em prática, de colocarmos ali numa vivência mais profunda, numa vivência mais intensa no que se diz respeito à vida com Deus. Então o primeiro ponto desse sermão é que esse tempo, assim como o tempo de
Mateus, quando ele destaca esse texto, é um tempo de instruções. Tempo de instruções é tempo de lançar fundamento, é tempo de lançar alicerces, é tempo de construir uma vida fundamentada na palavra, fundamentada na oração. É tempo de nós começarmos a construirmos uma vivência no que se diz respeito a esses dois aspectos, palavra e oração. Palavra e oração, palavra e oração. Há um chamamento dos céus para a igreja do Senhor se colocar à disposição da palavra, se colocar à disposição da oração. Homens e mulheres que estão sendo chamados por Deus para serem ali como instrumentos de intercessão, para serem ali como instrumentos afiados do reino dos céus. Esses dias eu estava acompanhando um seminário de oração, de intercessão, e acompanhando ali, aqui e acolá. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse seminário, que tinha lá 5.000, 6.000 pessoas online. 6.000 corações, 6.000 pessoas inclinadas à oração, inclinadas a uma vida dedicada a esse princípio. O que eu quero dizer a você é que não vai haver uma vida cristã, não vai haver uma vida com Cristo sem o princípio da oração. E talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não sei mais como orar. Eu perdi o coração de intercessor. Eu perdi ali a essência da oração. Talvez ela esteja distante de você. Não é que você perdeu, talvez esteja um pouco distante de você. Porque a tendência das coisas atuais é sufocar os princípios, é sufocar os fundamentos. É que nem às vezes você constrói uma casa num lugarzinho assim, mais afastado da cidade. E se você passar muito tempo sem ir, você vai ver que o mato ali, o capim, vai começando a ir em direção àquela casa. E de repente, se você não cuidar daquela casa, quando você chegar até ela, 2, 3 anos depois, ela está coberta de mato. Eu lembro de uma igreja aqui em Teresina, que fechou as portas, e o pastor dessa igreja não queria mais saber do discipulado, não queria mais saber de instruir os discípulos, não queria mais saber dos fundamentos. E algum tempo depois, nós passamos na frente dessa igreja, e ela estava, o mato, estava o capim, estava entrando ali para dentro da igreja. Havia tanta coisa ali que não pertencia àquele espaço de dentro, mas que estava ali dentro. E às vezes é assim conosco. Nós vamos nos atrelando às outras coisas, nós vamos nos ligando a outras situações, e de repente a oração está longe, a palavra está distante. Mas esse tempo é tempo de nós lançarmos fundamentos, de nós restaurarmos esses alicerces da vida cristã. Jesus fala aos seus discípulos: olha, vocês precisam ir até os lugares, as aldeias, e expressar aquilo que eu tenho ensinado a vocês. O segundo ponto dessa ministração começa aqui, porque Jesus utiliza 3 figuras da palavra de Deus, 3 identidades para ensinar lições poderosas. Ele diz algo sobre o profeta, ele diz algo sobre o justo, e ele diz algo sobre o discípulo. E essas identificações, o que Jesus quer trazer aqui, Jesus utiliza essas identificações, essas figuras, para ensinar princípios poderosos. Ele diz que aquele que recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá galardão de profeta. E quem era o profeta? Jesus começa então a trazer ou aprofundar o ensino no que se diz respeito aos seus discípulos com uma figura do Antigo Testamento. Ele vai dizer quem é o profeta. Se você receber alguém na qualidade de profeta, no caráter de profeta, você vai receber um galardão de profeta.
E quem é o profeta e qual é o galardão do profeta? Quem é o profeta? Qual é o galardão do profeta? O profeta no Antigo Testamento é aquele que fala por Deus. A palavra profeta, navi em hebraico, é aquele que se pronuncia em nome de Deus, é aquele que proclama ou anuncia a mensagem de Deus. Quando se falava em profeta, falava-se em alguém mais próximo de Deus. Quando se anunciava o profeta, é como se estivesse anunciando o próprio Deus ali, ou porta-voz de Deus naquele lugar. Anunciar o profeta era anunciar o chofar de Deus. E você vai ver isso na vida de Samuel, você vai ver isso na vida de Elias, você vai ver isso na vida de Eliseu, na vida de Abacuque, de Isaías, de Jeremias e tantos outros profetas. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento, ele destaca 55 profetas. 55 profetas que tiveram um ministério de excelência. Dentre esses profetas, 7 eram mulheres. 7 eram mulheres, mas que tiveram um ministério, que se colocaram à disposição de Deus para ser ali o porta-voz da mensagem, o porta-voz do reino do céu. Então Jesus está dizendo, aquele que recebe um profeta, aquele que recebe alguém que tem a mensagem, aquele que recebe o proclamador, aquele que recebe o que anuncia, aquele que recebe o porta-voz de Deus. E sabe o que eu aprendo aqui? É que você precisa abrir a porta da sua casa para alguém que tem a palavra. Que você precisa abrir a porta da tua casa para alguém que proclame a mensagem. Que tem a mensagem no teu coração, no seu coração, que tem uma mensagem de Deus para a tua vida. Às vezes, o problema de muitas famílias é que elas estão permanecendo com a porta fechada no que se diz respeito a ouvir a voz de Deus. Em Reis, capítulo 17, Deus diz a Elias: Elias, desce a Sarepta. Olha, vai a Sarepta, vai à casa de uma mulher viúva. E quando ele chega naquele lugar, ele pede o quê? Ele pede água e ele pede ali algo para comer. 2 coisas que estavam em escassez naquele tempo: água e comida. Dentro de um cenário de escassez, de dificuldade, de deserto, de tribulação, o profeta Elias chega, bate naquela porta e pede 2 coisas que era muito difícil de alguém dar, de alguém semear. Mas quando aquela mulher percebe que ali é um profeta, quando aquela mulher percebe que ali é um proclamador, que é um anunciador da mensagem de Deus, ela entrega tudo que ela tem. Ela diz: olha, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, de azeite, e eu vou fazer aqui um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Mas o profeta diz: olha, essa é a mensagem de Deus para você. Ela abre a porta da casa dela, ela abre a porta para o profeta, e o que ela recebe? Ela recebe galardão de profeta. O que ela recebe? Ela recebe galardão de profeta. Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus que aquele que recebe um profeta, no caráter de profeta, na qualidade de profeta, porque é profeta, receberá também galardão de profeta. E o galardão de profeta, ele é destacado na Bíblia com uma linguagem do sobrenatural. O galardão do profeta é destacado na Bíblia como uma ação do sobrenatural. Aonde você vê um profeta se movendo, é sinal do sobrenatural de Deus, é sinal da mensagem de Deus. Galardão de profeta é sinal do sobrenatural de Deus. Galardão do profeta é sinal da mensagem de Deus vindo em direção ao teu coração, em direção à tua casa. Ou seja, se eu estou disposto a ouvir a mensagem do Evangelho, se eu estou disposto a ouvir um profeta falar, um profeta tratar comigo, eu vou receber um galardão de profeta. Eu vou receber uma mensagem de Deus. Eu vou receber uma mensagem do Evangelho. Eu vou receber uma mensagem que transforma. E Deus continua falando conosco. Deus continua tratando conosco.
Deus continua falando com os seus profetas. Deus continua falando com a sua igreja. Receber profeta significa também dizer que eu vou receber o galardão de profeta. Significa dizer que na minha casa vai haver ali a ação do sobrenatural de Deus. Vai haver ali a ação do sobrenatural de Deus. Então não deixe sua porta fechada no que se diz respeito ao agir de Deus. Abra sua porta, Deus quer falar com você. Abra a porta do seu coração, Deus quer usar um profeta para tratar contigo, para abençoar a tua vida, para fundamentar você. Não esqueça que o evangelho, que o caminho da cruz, ele também exige alguém que lhe ajude. Jesus, indo na direção do Calvário, os soldados chamaram Simão Cireneu para ajudar a levar a cruz. No caminho do evangelho, há também espaço para alguém caminhar junto com você, para alguém trazer uma palavra a você. Às vezes a gente está tão atribulado que a gente não consegue perceber. Essa semana vai fazer um mês que minha mãe faleceu. E uns dias antes da minha mãe falecer, eu recebi uma mensagem do Francisco aqui da igreja, do Ribeiro, chamo ele assim. E ele mandou uma mensagem para mim, ele disse: pastor, eu estava orando e Deus falou comigo que você precisa orar pela sua casa e orar pela sua mãe. E quando o Ribeiro mandou aquela mensagem para mim, Cruz Lima, eu senti no coração que a minha mãe estava prestes a ir para a glória. E eu mandei uma mensagem para ele, eu disse: amém, Ribeiro, amém, glória a Deus, eu vou estar em oração. E ele disse assim: pastor, depois eu te explico o que eu entendi. Eu disse: tudo bem. E eu comecei a orar pela minha casa, eu comecei a orar pela minha mãe. E naquela mesma semana eu fui, minha mãe faleceu no domingo pela manhã, e a última vez que eu fui à casa da minha irmã foi na sexta-feira. E quando eu cheguei lá, eu coloquei aquela música, aquela ministração, tua presença é real. Eu coloquei assim pertinho da cabeceira assim da minha mãe, e coloquei aquela canção. E eu disse para minha mãe: mãe, quando a senhora fizer a viagem, não se preocupe, porque lá no céu a senhora não vai ter uma paralisia. Lá no céu a senhora não vai ter depressão. Lá no céu a senhora não vai ter um coração cheio de tristeza, porque o Senhor vai arrancar tudo isso e converter o seu coração em alegria, e converter o seu coração em júbilo. A senhora vai se encontrar com o pai, mãe. E ela chorou, as lágrimas caíam aqui, escorriam dos olhos da mãe. E depois eu fiz uma oração. Mas naquela semana, Deus já estava tratando comigo. E às vezes a gente está num momento tão difícil da nossa vida, que o profeta bate aí na tua porta e você permanece com a porta fechada. Que a mensagem vem ao teu encontro, mas você diz: não, essa não é a mensagem de Deus para a minha vida. Que Deus vem para falar com você e você diz: não, ainda não é o momento. Sabe, quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Vai haver o mover do sobrenatural sobre a tua casa. Vai haver o mover do sobrenatural sobre a sua vida. É o discípulo se movendo no sobrenatural. Jesus usa também a linguagem ou a figura do justo. A palavra justo em hebraico significa tzadik. E o tzadik era aquele que era referenciado pela lei. Quanto mais alguém andava fundamentado na lei, era um homem equilibrado, um homem correto.
ele era tido como um homem justo. Ele era tido como padrão de justiça. E o Senhor pega agora uma figura da sociedade. O Senhor pega agora uma figura comum à cultura judaica e diz: se alguém receber um justo, na qualidade de justo, no caráter de justo, vai receber galardão de justo, vai receber a recompensa de justo. E às vezes a gente fica se perguntando: quem é o justo? Qual é o seu galardão? E aí eu digo a você: o justo dentro do padrão do Antigo Testamento era alguém equilibrado, era alguém que andava de uma forma correta, que tinha os princípios da palavra como fundamento. Mas Jesus, ele estende esse conceito. Jesus estende esse conceito. Paulo, ele amplia esse conceito. Jesus disse: olha, se você tratar o justo, a qualidade de justo, vai receber galardão de justo. E Paulo pega uma referência de Abacuque e diz assim: o justo é aquele que vive pela fé. O justo é aquele que vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo não viverá segundo os padrões desse mundo. Ele vai viver pela fé. Ele vai semear algo aqui e vai colher de uma forma transbordante. Por exemplo, esses dias eu plantei na vida de alguém uma semente. E plantei na vida de alguém uma semente que estava ligado à construção. Plantei pela fé. Plantei pela fé. E esses dias eu recebi o quê? Eu recebi um terreno, Cruz Lima. Alguém chegou e disse: pastor, eu vou te dar um terreno. Você está entendendo, benção? Alguém chegou e disse: pastor, eu vou te dar um terreno para tu construir teu sítio. Então você planta algo, você vai colher. E que linguagem é essa? É a linguagem do justo. É a linguagem da fé. Hebreus vai tratar sobre esse fundamento. Ele vai dizer: o meu justo viverá pela fé. O justo tem o fundamento da fé. Por que o justo tem o fundamento da fé, pastor? Porque ele está também fundamentado na palavra. Para onde ele vai, por onde ele vai, está fundamentado na palavra. Fundamentado na palavra, na escritura. E a fé vem por onde? Vem por ouvir a palavra de Deus. O justo é aquele que está fundamentado na fé. E qual é a recompensa, o galardão do justo? É tudo aquilo que a fé pode produzir. É o milagre que talvez você esteja esperando. É o desencadear de algo que você tem buscado no Senhor. É a linguagem ou é a fundamentação da fé. Jesus está dizendo: se nós recebermos na nossa casa, se nós recebermos alguém na qualidade de justo, nós vamos receber esse padrão de justo, nós vamos receber essa recompensa. E essa recompensa são os frutos decorrentes de uma vida pautada, fundamentada na fé. Então, nós podemos entender que dentro desse contexto, galardão, recompensa, é tudo o que o Pai tem para você e que ninguém poderá tirar. Jesus está dizendo aqui: olha, tem o profeta, tem o justo, mas tem também o discípulo. E Jesus utiliza essa linguagem para dizer: aprendam com o profeta, aprendam com o justo e aprenda com o discípulo. E quem é o discípulo? O discípulo é aquele que decidiu seguir Jesus. O discípulo é aquele que ouviu a mensagem, creu no seu coração e se colocou a serviço de Cristo Jesus.
A palavra discípulo é aprendiz. A palavra discípulo é aquele que segue o mestre, que anda segundo os conselhos do seu mestre. Então, se alguém receber o discípulo, que ele chama aqui de pequenino, que ele chama aqui de pequeno, esse não perderá a sua recompensa. E sabe o que é receber o discípulo? Sabe o que é receber ali o discípulo, abrir a porta para o discípulo? É você não deixar a sua célula. É você continuar cuidando das pessoas. É você continuar anunciando a mensagem. Às vezes eu fico preocupado com algumas pessoas que abrem mão do ministério. Às vezes eu fico preocupado com algumas pessoas que, no meio do cansaço, dizem não ao ministério. E eles estão também abrindo mão não só de uma vida, não só de um ministério, mas eles estão abrindo mão de um galardão, de uma recompensa. E sabe o que eu acho mais profundo nisso? É que o galardão do discípulo é Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. O galardão do discípulo é o próprio Cristo Jesus. O galardão, a recompensa do discípulo é o próprio Cristo Jesus. Você vê na palavra Cristo abandonar os seus discípulos? Está lá Pedro, naquela tempestade, o barco já está quase virando, quem aparece ali? Jesus. Está lá os discípulos voltando a pescar, voltando às atividades deles, e quem aparece na praia com o banquete? Jesus. Está lá Tomé, longe ali da casa dos apóstolos, e alguém diz: Tomé, Jesus apareceu para nós, vem ver. E quando Tomé chega, Jesus aparece ali, ele está dizendo: eu sou o galardão, eu sou a recompensa de vocês. Quando você se coloca com um coração de discípulo, você tem o próprio Cristo como galardão. Você tem um fundamento de Cristo Jesus como galardão, como recompensa da sua vida. A palavra diz: eu estou convosco todos os dias. Eu estou com você hoje, amanhã, depois. Eu estou com você. Eu estou com você hoje. Eu estou com você na guerra. Eu estou com você na dificuldade. Eu estou com você na bonança. Eu estou com você na alegria, na tristeza. Eu estou com você. É o galardão do discípulo. Ei! O que a gente precisa hoje entender é que a gente pode se aproximar dele e dizer: Senhor, eu quero ser o teu discípulo. Eu quero ter no meu coração essas marcas do discípulo. Jesus disse: olha, aquele que receber, que der um pouco de água fria, ao menos, a esses pequeninos, eles não perderão a recompensa. E o que Jesus diz quando começa o texto, ele diz: quem receber vocês, recebe quem? A mim. Se você receber um discípulo, se você receber alguém que está portando a mensagem do Evangelho, está recebendo o próprio Cristo. E ter Cristo como galardão da sua vida é ter tudo aquilo que a gente necessita. É ter muito mais do que esse mundo oferece. Ter Cristo como galardão é ser selado pelo Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Ter Cristo como galardão é ser selado com a salvação. Porque aquele que recebe a Cristo, aquele que profere, aquele que aceita, que abre a sua boca e confessa a Cristo, ele é salvo. Ter Cristo como galardão é ser cheio do Espírito Santo, é ter o selo da salvação, é receber tudo aquilo que o céu tem para a minha vida.
Quantos querem receber de Deus aquilo que o Senhor separou para a sua vida? Diga glória a Deus. Diga assim: eu quero receber de Deus. Diga aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você, Salmo 19, versículo 11. Aleluia. Diz assim: as leis do Senhor são verdadeiras, são todas elas retas, mais desejáveis que o ouro, muito mais que o fino ouro, também mais doce que o mel e o destilar dos favos. Por meio da palavra, seu servo é ajustado, em obedecer a elas, há grande galardão. Glória a Deus, aleluia. Há um galardão para a vida daqueles que estão dispostos a obedecer a palavra. Há um galardão para a vida daqueles que abrirem a casa para o profeta. Há um galardão para a vida daqueles que receberem o justo. Há um galardão que não poderá ser tirado na vida daqueles que decidirem ser discípulos de Jesus. Decida essa noite ser discípulo de Jesus. Decida essa noite ser discípulo de Cristo. Decida essa noite restaurar o seu ministério. Decida essa noite dizer sim para Jesus, dizer sim a Ele. Decida essa noite dizer: Cristo, Tu és o Senhor da minha vida. Fica de pé nessa hora, aleluia. Fica de pé você que está na sua casa. Posso viver sem o Teu fogo, não posso viver sem Tua glória, não posso viver sem queimar por Ti. Abra o seu coração essa noite. Posso viver sem o Teu fogo, não posso viver sem Tua glória, não posso viver sem queimar por Ti. Incendeia, deixa Cristo queimar sobre o seu coração. Incendeia Tua dor. Aleluia. Incendeia. Aleluia. Incendeia. Oh Deus, nós Te louvamos, Pai. Incendeia Tua dor. Nós Te louvamos, Deus, essa noite. Nós exaltamos o Teu nome, Pai Celestial. Nós glorificamos a Ti que vive e reina para todo sempre. Que o Senhor esteja levantando, despertando uma geração de discípulos, homens e mulheres compromissados com a oração, com a palavra. Sem queimar por Ti. Não posso viver sem o Teu fogo, não posso viver sem Tua glória, não posso viver sem queimar por Ti. Diga: incendeia, 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 incendeia Tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia Tua noiva. Ele está à porta, Ele está batendo. Posso ouvir? Deus Todo-Poderoso, que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Tribo de Judá, Que o Senhor trate sobre a Tua igreja. ao meu encontro. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fundamente com a Tua palavra. Que o Senhor desperte o nosso coração à oração. Meu noivo, Aleluia. vindo em igreja, igreja, se prepare, o Rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o Rei está voltando.
poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que quer se tornar discípulo de Jesus essa noite? Que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar? Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um jovem que quer se reconciliar. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém essa noite que quer se reconciliar, que quer aceitar Jesus, que quer ser discípulo de Cristo? Senhor, que a tua bênção venha sobre as nossas vidas essa noite. Que o teu coração, Pai amado, esteja a tratar com o coração desse jovem que está numa atitude essa noite de reconciliação. Ele está dizendo sim para o teu chamado. Ele está dizendo sim ao Senhor. Ele está dizendo sim ao teu chamado. Ele está dizendo sim à tua palavra. Ele está dizendo sim ao Senhor. Que tu possa fundamentá-lo na palavra, fundamentá-lo com o coração de discípulo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Aleluia. Pastor Arnoldo. Aleluia. Glória a Deus. Boa mensagem. Isso é um alimento espiritual. Eu quero muito, pode sentar, querido, pode sentar. Eu quero muito agradecer, porque vocês nos atenderam. E do nada ver esse negócio deixou a gente assim, meio perdido. Mas vocês nos atenderam. Eu quero que o diabo saiba disso, ele sabe mais do que eu. Que você meteu a mão no seu bolso, no seu dinheiro, sem saber o seu futuro. E você semeou na obra de Deus. E você entregou a Deus o que é de Deus. O dízimo é do Senhor. E você acreditou na palavra de Deus. E ofertou. E a oferta é semente. Né? A oferta é semente. E sendo assim, nós, pela graça de Deus, porque você acreditou, então nós estamos indo muito bem, podendo cumprir todos aqui esse tanto de regras aqui, né? Essa enxurrada de normas, creio, necessárias, né? Então está aí, tudo bonito, um estúdio. Eu não quero que pare esse estúdio. Eu estou apaixonado pelo Pedrinho. O Pedrinho vai ser uma bênção muito grande, uma fonte de bênção. Ele vai tirar dúvida de muita gente. O Pedrinho está aqui nas sextas-feiras. Ele é um fantoche nas mãos de um mestre. Você tem a oportunidade de que veio à tona agora. Que coisa boa. Essa igreja de fato é uma igreja de pessoas inteligentes. Tem aí a Bia também, né? E outras estratégias. Nas mãos do Espírito Santo, as coisas andam.
as coisas funcionam. Querido, agora, por causa disso, eu estou mesmo olhando para o Brasil. A Coreia do Sul já teve num patamar de 3% de evangélicos. E a igreja do Senhor de todas as denominações se uniram e deram tudo para o Senhor. Foram fiéis e oraram, e oraram, e oraram, estão orando. E hoje as igrejas ali estão cheias, tendo igreja lá de mais de 1 milhão de pessoas. E não é só a Assembleia, nem a Batista, nem a Presbiteriana, porque Deus tem uma família, uma igreja, como disse muito bem a Denise aqui esses dias aí. Deus tem uma noiva, e essa noiva é constituída de todo aquele que nasceu de novo. Se você me tolerar mais um pouquinho, eu vou contar essa história talvez a 1000ª vez, mas não dá para esquecer. Eu era um garoto, morava ali em São Domingos do Maranhão, uma cidade que chama o coração do Maranhão, na rua Trizidela. E um dos donos daquela cidade, político, Joffre Torre, muito rico e respeitado naquela região, da sua casa teve um problema, um surto, ou um problema psiquiátrico, eu não fiquei sabendo mais do futuro dele. E então ele ficou assim, desorientado, e ele andava nas ruas e o pessoal fechava as portas, com medo dele. Ele não estava bem. E eu era ainda muito novo, e não fechei a porta lá de casa, Denise. E deixei o rapaz passar. Mas ele não passou, ele viu a porta aberta, ele entrou. E eu estava sozinho. E lá na mesa estava uma Bíblia e um cantor. Sou filho de crente, né? Aí ele chegou lá, não prestou atenção a ninguém, foi direto ao cantor e abriu e cantou esse hino bem aqui. Eu quero que você seja ritmado aí. Esse hino depois veio a ser um hino de muitos congressos, porque eu sou a pessoa que iniciou esse trabalho aqui, naqueles congressos, a gente cantava esse hino, hino gostoso, né? E como nós estamos aqui com as presenças de vocês não conhecem o hino, mas não faz mal. Mas olha só. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temo serviu, ou ficará
pátria salvar ou morrer pelo Brasil. Salva Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Aleluia, Senhor. Desce os teus céus, baixa os teus céus, envia miríades de anjos, arcanjos e querubins, e salva, entrega esse país amado de dimensões continentais aos pés de Cristo, como canta um cristiano. Aleluia. Querido, então muito obrigado. E agora é só o começo. Grandes coisas estão por vir. Vamos então, se você dizimou, se você ofertou, você tocou o coração de Deus, e eu tenho certeza que você não passou fome por causa disso, que você não passou necessidade, e que você não vai ficar sem o seu galardão nos céus. Você é valente. Olha, no Brasil nós estamos indo para 100 mil pessoas que morreram já. Muitas delas, muito dinheiro ficando aí, não sei para quem, não sei para quê. Nos Estados Unidos muito mais, e em toda a terra. Então Jó já viu isso há muito tempo e disse: eu não trouxe nada para esse mundo, e daqui eu não levo nada, porque ele investiu tudo lá no banco dos céus. Invista no Senhor, seja fiel ao Senhor, seja um contribuinte na disseminação da obra de Deus, na implantação do reino de Deus. Mulher, homem, jovem, família, você tem a oportunidade de honrar o Senhor com a sua fazenda, com o seu dinheiro. Seja ele muito, seja ele pouco, honre ao Senhor. Faça isso com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deposite aí o seu dinheiro, depois traga para a igreja. Você que está aqui pode trazer. Vocês desse lado aí estão com gasofilácia aí, daqui também. E eu quero já orar por você. Depois vem a bênção apostólica, né, Pelto? Aleluia. Levanta a oferta e se dízimo para o Senhor. Senhor da glória, é Deus que nos abençoa. Eu levo os meus olhos para os montes Joanisson, São Paulo. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque fez os céus e a terra. Aleluia. Querido, esse galardão está garantido. Glória a Deus. Invista em Jesus. Ele quer te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele tem regras, ele tem normas, ele tem promessas. Senhor, muito obrigado. Materializa grandes bênçãos na vida desse dizimista fiel, na vida desse ofertante fiel, que está contribuindo para uma grande obra. Senhor, nos dê o Brasil para Jesus, nos dê o Brasil para Cristo, Senhor, porque o Brasil é de Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te ofertamos com amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
levantando exército, o teu amor, o incontável exército vai tocando, Senhor, em multidões. Oh, como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. aleluia. Poucos avisos aqui pelo nosso Cristiano, por favor, Cristiano. Amém. Pode sentar um pouquinho, rapidinho, tá? Aí no seu visor, você está vendo a nossa programação. Ela começa quarta-feira. Lembrando que os cultos de quarta-feira, ele continua sendo somente online. Por quê? Porque isso tudo faz parte de um protocolo. E esse protocolo, ele deve ser seguido à risca, tá? Então, na quarta-feira, nossos cultos continuam sendo online. Na sexta-feira, nós vamos ter uma mudança de horário no culto das crianças. Quantos pais aqui participam do culto online com as crianças? Aleluia. Minha filha não perde por nada. Nós estamos fazendo agora o culto no carro. Tem oferta, tem louvor, tem palavra. Ela pega qualquer papel e faz lá a hora da palavra. Então, nós vamos fazer uma alteração no tempo, porque vai começar a voltar as aulas, as situações, elas começam a voltar ao normal gradativamente. Vai para 6h30, é isso? 6h30 da tarde. Não tenha medo, não tenha medo é o tema. No domingo pela manhã, nós vamos ter aqui uma celebração para os pais. Eu convido você que é pai, já faça aí sua inscrição para o culto, para estar presente aqui domingo pela manhã. Domingo à noite, o pastor Arnoldo vai trazer uma palavra da parte do Senhor nesse mesmo horário. Mais uma informação: quando você for sair agora, você vai se dirigir para as laterais. Tem um pessoal aí que pode estar ajudando você gradativamente, tá? Um de cada vez, com espaçamento por esse lado aqui, ó. Com espaçamento aí pelo menos de 2 metros. 2 metros. Nós queremos colocar aí também no card nossos colaboradores. Eu quero fazer um agradecimento geral, tá? Porque a igreja como um todo, ela se empenhou em fazer alguma coisa, tanto na doação de cestas básicas, quanto na doação de equipamento. Hoje pela manhã eu fiz um agradecimento nominal, e eu posso ter sido um pouco leviano, né? Ter esquecido de alguém. Mas você que doou, você sabe que o Senhor vai te recompensar. Esse cabo que você vê, essa câmera que você vê, esse computador que você vê, tudo isso foi vindo da parte do Senhor. Nós começamos do nada. Todos lembram da primeira transmissão, como foi tão triste para a gente, mas foi tão alegre também, porque a gente não conhecia esse mundo. E como o pastor já expressou várias vezes, não quer terminar com isso. Hoje, nós tivemos aí talvez um total de 75 pessoas acompanhando simultaneamente. 80 pessoas acompanhando simultaneamente. Você que está em casa, você nos ajuda muito a fazer essa igreja crescer. Nós não temos um canal na internet, nós temos uma igreja também na internet. Diga glória a Deus, você que está aqui. Diga glória a Deus. Nós temos uma igreja. E quando o pastor diz assim, eu quero 2.000, pelo menos 2.000, é tão pouco, né? Que a gente vê gente aí com influenciador digital com 17 milhões, 20 milhões, e fazendo live aí com o pessoal do STF, tentando mudar a cabeça de todo mundo, e nós somos só apenas 1.000. Mas o que nós queremos é ganhar vidas para Jesus. Queremos fazer nada aí. Deixa o mundo com o dono dele. Deixa o mundo aí com o diabo, Satanás aí. Eles vão ficar com esse mundo mesmo. A gente vai para o céu de glória. Diga aleluia. Então nós agradecemos você que fez parte. FR, Luz Atelier, Playnet, Egito Games, Globo Dias e 9. Nós vamos mudar essa cara aí dos apoiadores. Nós vamos fazer uma coisa geral para a igreja toda. Então você também, eu agradeço a você que colaborou, que ofertou, que não deixou a peteca cair, que foi usado pelo Senhor para chegar aqui e dizer, você está precisando do computador,
você está precisando de uma câmera, você está precisando de algo, rede de jovens que colaborou, rede de crianças que preparou o trabalho aqui para as crianças, os pastores. Eu costumo dizer que o louvor e o ministério da palavra foi os 2 únicos ministérios assim de evidência assim que você não viu parar. Nós sabemos também que teve muita gente orando. Quem estava orando pela igreja? Aleluia, eu estava orando pela igreja, todos aqui estavam orando pela igreja. Então esse ministério também não parou. Mas as portas, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É porque, fique de pé, aleluia. Aleluia. Diga assim comigo: as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja. Agora diga Senhor. assim, sabe por quê? Porque a igreja vai avançar. Em nome de Jesus. A igreja vai avançar. Em nome de Jesus. A igreja vai crescer para a glória de Jesus. A 30, a 70 e a 100 por um. Você é uma semente na sua família. Você vai ser usado por Deus em nome de Jesus. Aleluia. Querido, vamos concluir. Aleluia. Que a mão que fez os céus e a terra e tudo que neles há, a mão toda poderosa do Senhor, sua graça, sua bondade, seu pastoreio, seu favor, Deus, que a paz, a misericórdia, a bênção do Senhor seja uma realidade na tua vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe. Culto encerrado.